Tá bom. Olá, amigos! Estamos aqui no estúdio da TV Livre, sempre com o nosso programa semanal, aquele programa que se comprometeu a trazer informações de relevância para ajudar você, a nossa cidade, a nossa região e, por que não, o nosso país. E o entrevistado de hoje, no nosso Pod Livre, ele tem uma importância fundamental para a nossa cidade, principalmente para a saúde das pessoas. Temos o prazer e a honra de estarmos recebendo aqui amigo, médico, oftalmologista, político, tem inúmeras atividades, Dr. Pedro. Seja muito bem-vindo, o programa está honrado aqui de recebê-lo conosco. Muito obrigado, Jorge, obrigado pelo convite de estar aqui, podendo conversar um pouco sobre nossa cidade, nossa vivência, nossa amizade. Muito obrigado por tudo que você representa também para nós aqui. O seu podcast, como estávamos conversando há pouco antes, sem dúvida é marcante. É a grande marca de Tietê, que é manter viva a nossa cultura, a nossa história. Isso é muito importante. O passado é muito importante. O nosso presente é que tivemos um passado. E o nosso futuro virá de tudo que estamos construindo. É assim que Tietê é assim que nós somos. E você está sendo fundamental em deixar esse registro, deixar tudo muito bem registrado. Pedro, agradeço. Eu vou chamar de Pedro porque é meu amigo, mas é o doutor Pedro, amigo nosso, amigo de tantas pessoas, sempre de braços abertos aí, atendendo, acolhendo a população de Tietê, nessa vertente extremamente interessante que trata-se da visão, que é, sem dúvida alguma, uma das bênçãos, uma das virtudes mais importantes que nós temos na nossa vida. E o Pedro, doutor Pedro, querido doutor Pedro, ele tem um papel fundamental, um papel extremamente importante e estratégico para a nossa cidade, e eu vou fazer a questão de devolver para você isso que você acabou citando sobre a importância nós de registrarmos aqui as pessoas que passam e você de permitir que as pessoas vejam o que nós apresentamos. Você, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, com o seu talento e principalmente com o seu profissionalismo, você permitir que as pessoas tenham a oportunidade de desfrutar da visão. Então já fica aqui registrado também o nosso sincero agradecimento pelo tanto que você já fez pela nossa cidade e com certeza vai ter muitos e muitos anos ainda que vai estar contribuindo conosco, e não só com Tietê, mas com a região mesmo, porque eu sei que o seu conhecimento ele caminha aí a passos largos. Pedro, nós temos aqui como praxe, sempre nós agradecemos a duas empresas que nos apoiam, que também têm uma excelência, que entendem que a importância de apoiar ações para valorizar e para melhorar a vida das pessoas. Então fica aqui o nosso agradecimento à Equifome e Megamax TI, estão sempre conosco. Alex e Vinícius, que aceite, e toda a equipe que aceite a nossa saudação. Mas o praxe do programa, nós sempre perguntamos para o entrevistado e pedimos a fineza que ele nos conte um pouco da sua vida, para que o nosso público conheça a pessoa, além daquela visão oficial que ele tem como médico, como bombeiro, como arquiteto, como professor. Então, aí vem a pergunta que eu vou te fazer agora. Quem é o Pedro?
Então, Jorge, eu sabia que você ia fazer essa pergunta, porque você faz para todo mundo. E ontem eu parei um pouco para pensar e comecei a fazer uma análise de quem é o Pedro. Quem é o Pedro? E eu descobri que tem muitos Pedros dentro de mim. Poxa, então vamos conhecer agora, pessoal. Só para fazer um parênteses, há uns meses atrás, uma sobrinha, conversando, eu gosto muito de conversar com minha família, com todos, e uma sobrinha falando sobre várias coisas do passado da nossa família, ela falou: tio, você já pode escrever um livro. Eu falei: olha, depois que eu parei para pensar ontem, eu acho que um livro só não dá. Não dá. Mas os Pedros que eu posso falar, o primeiro é o Pedro Família. É o Pedro Família. Esse, para mim, é o principal, é o ponto principal da nossa vida. Eu sou o Pedro casado com a Paula, nos casamos em 85, temos 40 anos de casados. Legal. O pai do Máximo e do Paulo, meus queridos filhos. Que um deles vai estar aqui conosco também, né? O Paulo, que é um jogador de games, né? Ele é jogador profissional de CS. Ele tem bastante coisa para contar. Ó, você sabe aí, pessoal, aguarde, porque eu também estou muito curioso, porque é uma área que eu não conheço e vou aproveitar para conhecer com o filho do Pedro e da Paula aqui conosco, em breve. Eu sou o Pedro da família Souza Campos de Tietê, uma família que tem a sua história ligada ao município. Começando do meu bisavô, que é o Rafael de Campos, da rua Rafael de Campos. Lá, olha, né? que então, legal. Enfim, tem uma parte muito grande aí de família. E dos meus grandes amigos, que eu considero meus irmãos, minha segunda grande família, eu posso falar também do Pedro médico, né? O Pedro médico, oftalmologista, que me formei na Santa Casa de São Paulo, em 1986, 19ª turma. Legal. Muitos amigos da 19ª turma até hoje. E depois lá mesmo fiz a residência em oftalmologia. Por 1987, 88, fiz a opção da oftalmologia. Casei com a Paula em 1985, no 5º ano da faculdade. Olha que legal. Em 87, 88, então éramos eu, Paula e a oftalmologia lá, a residência. Ela me apoiando e eu lá. E até que vim para Tietê. Mas continuei na Santa Casa, na minha formação, até 1995. Então eu atendia aqui e ia 3 vezes por semana para São Paulo. Que bacana. Em 1995, eu ainda ligado à Santa Casa de São Paulo, ao Departamento de Retina da Santa Casa de São Paulo. Um belo dia eu estou lá e aparece o Dr. Márcio Pérez, que era o diretor clínico que estava formando a equipe do BOS de Sorocaba. E nesse dia ele foi buscar alguém da Santa Casa de São Paulo que pudesse contribuir com a equipe de retina da Santa Casa. Quando ele chegou lá, o meu professor, Dr. Teru, virou para mim e falou: Pedro, Tietê é do lado de Sorocaba, não é? Eu falei: sim, é bem próximo. Pronto, a partir de amanhã você não está mais na Santa Casa, você vai para o BOS. E eu fui, em nome da Santa Casa, fui montar a equipe de retina do BOS de Sorocaba. Então, eu sou fundador. Fundador do BOS? Fundador do BOS. Que legal isso aí. E lá fiquei até 2001, mais ou menos, muitos anos. Depois disso, só para acabar, já que estou falando do currículo da oftalmologia, né? Ainda tive uma passagem de 7 anos como professor assistente na Faculdade de Medicina do ABC, também no Departamento de Retina. Que legal. Aí depois disso é que eu acabei ficando mais em Tietê mesmo, porque o CPCO cresceu, né? E eu precisava estar aqui, né? Então tive que abrir mão de uma das minhas paixões, que era estar com os residentes. Depois eu vou pedir para você falar um pouco sobre o CPCO para o nosso público aí. Vai ser um prazer. Um pouco para a gente.
Mas só para continuar mais um pouquinho Vamos lá mais. do Pedro. O Vamos ver Pedro, outro ainda Pedro. outro. Tive também a passagem como médico legista. Pedro, médico legista. Em São Paulo, Comecei aqui em Tietê. aqui em Tietê, Essa história começou quando Michel Temer, como secretário de Segurança, ele abriu diversas seccionais de polícia pelo interior. E lembro Tietê foi Lembro uma disso. seccional, Foi. lembra disso? lembro. Como Tietê tinha uma seccional, tinha que ter o serviço do médico legista, o IML. Tá. E foi aberto um concurso para Tietê. E 2 médicos de Tietê passaram nesse concurso, que fui eu e Dr. Bento. Juninho, sim, né? Juninho, Da pô, nossa infância, amigo Juninho. nosso também. Amigo nosso. Já Mas está feito um convite já, Juninho, para você vir aqui contar para a gente também. tem muito para contar. Tem. E assim foi, aí que eu iniciei como médico legista. O posto de Tietê fechou, quando fechou a seccional, após alguns anos, e eu fui daí para Sorocaba. Continuou também como Continuei legista? como legista, era um plantão uma vez por semana, eu falei, dava para conciliar, seguir. E assim eu fui para Sorocaba, lá fiquei por muitos anos. Depois chegou um determinado momento, exatamente na época que meus filhos também nasceram, e a vida estava um pouco mais corrida, e eu pensei em desistir da medicina legal. Mas fiquei sabendo que existia uma vaga de medicina legal, que era a oftalmologia legal. Eu falei, nossa, que específico. Eu não sabia que tinha isso. Pois é, e é a minha área. Eu falei, eu quero ir para lá. Aí eu fui atrás para saber, tinha uma única vaga, como eu disse, em São Paulo. Fui na superintendência lá do IML. Aí eu sou oftalmologista, gostaria muito de poder contribuir com essa participação aí nessa vaga. Poxa, que bacana. Aí o médico, superintendente da época, falou, mas escute, você está em Sorocaba, escondido no interior, você não vai chegar nessa vaga. Eu falei para ele, então eu mudo, eu venho para São Paulo. Ele falou, você é louco? Porque ninguém naquela época queria ir para São Paulo, é muito mais tranquilo o plantão no interior, né? Com certeza. Mas eu falei, não, eu vou. Troquei porque eu quero essa vaga. Troquei, fui dar plantão lá no IML Sul, na Berrini. Que ano isso? Fiquei lá 2002 a 2004. 2 anos na Berrini. Em 2004, a vaga abriu a meu favor e eu consegui ir para a vaga da oftalmologia do IML. Que legal. E lá eu fiquei daí por muito tempo. Depois eu te falo mais detalhes sobre isso, senão não continua aqui os outros Pedros aqui. Então, o Pedro político, né? Também, depois já não estava mais, não era mais o Pedro da vida acadêmica, né? Com os residentes, já estavam aqui em Tietê, quando fui convidado e acabei seguindo por esse lado do Pedro político. Fiz 2 mandatos daqui na cidade como vereador. Mas você já era atuante na política no centro acadêmico, né? Sim. Na verdade, na universidade. A política... Está na veia. Tá. Na veia de família. Tá, vem de família. De família, né? É de família. Na faculdade, no primeiro ano da faculdade, eu já participei da eleição para o centro acadêmico. Olha lá. Perdi. A primeira experiência foi derrota. É importante. Mas, a derrota é importante sem na nossa dúvida, vida, né? assim que nós aprendemos. Assim que nós aprendemos. Mas depois eu participei não como sempre concorrendo dentro da chapa, não na cabeça. Mas depois sim tive oportunidade. Fui diretor do Departamento de Publicações e Livros do Centro Acadêmico Manuel de Abreu da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Então, o cargo... Isso, então fiz parte tive outros cargos também, participei da Atlética também, da faculdade, né? E na Atlética eu era diretor da Batu Santa. A Batu Santa era a batucada da Santa Casa. Aí entra o Pedro baterista, né? Já temos aí mais um Pedro. É participante ativo
do carnaval tietense. Sim. Na época áurea do carnaval. Sim. Não é verdade? Carnaval de rua. Carnaval de rua. Eu toquei em Tietê, no Sumaré, na Boêmios e no Bafo da Onça. Todos. Tudo você teve direito. Tudo eu tive direito de participar. Foi uma época muito boa, muito gostosa essa. Mas depois a bateria mesmo veio através, foi no conservatório mesmo de bateria que eu fiz. E na época da faculdade tive um conjunto na faculdade. E esse conjunto, nosso palco era o centro acadêmico, né? Nosso show era lá no centro acadêmico. Meus colegas lá, o Dudu Cagliari, meu colega de turma era o nosso vocalista, o Arnaldo era o guitarrista, o Peteca, que era uma turma na frente, tocava o baixo e eu era o baterista. Vou fazer uma parte aqui. Pessoal, eu lembro do Pedro na época da nossa adolescência. Eu visitava um amigo meu que morava na frente da casa deles. E várias vezes eu chegava lá, estava tocando bateria. O som estava mandando ver lá na casa do Pedro, dos pais do Pedro. Sim. Não é verdade, Verdade. Pedro? Nossa adolescência aqui em Tietê. Exato. O que nós fazíamos aqui? Nos reuníamos em chácaras, finais de semana, onde tínhamos os que tocavam violão, eu tocava percussão, sempre tinha aquele grupo, né? A parte que jogava futebol. Sim. Desse grupo a gente pode ressaltar aí, o Getro, que tem a escola Camargo aqui em Tietê, né? Então ele seguiu a área musical. Mesmo, O Pedrinho também, que é juiz lá em Brasília, né? Sim. Veja só que turma boa. Getó, que estava com a gente também. Enfim, muitos músicos daqui de Tietê nasceram nas nossas reuniões de casa, né? de adolescência. Bacana. Muito bacana isso. Bacana. E vamos seguir com mais algum Pedro. Vamos lá. Pedro católico, eu também sempre me dedicando à minha fé. O Pedro São Paulino. Esse você não vai gostar. Não, aqui tá tranquilo. Aqui... O Pedro São Paulino, eu cheguei a ser fundador de torcida uniformizada quando estava ainda no ginásio, numa época em que a gente podia ir no estádio de futebol sem perigo. E a convivência era harmoniosa, era deliciosa. A convivência era harmoniosa. Era só brincadeira. Era brincadeira, era muito gostoso. Muito gostoso. Muito gostoso. Muito gostoso. O Pedro esportista do futebol, que até pouco tempo, agora estou contundido, né? Mas ainda vou voltar. Até pouco tempo, jogando com os amigos. Você continua praticando. Pouquinho devagar, né? Hoje eu mais corro atrás da bola do que mais jogo. Mais fazer a bola correr, né? Sim, mas a reunião com os amigos sempre é muito boa, né? Bom. E o Pedro das entidades, onde eu posso falar da Socite, que há pouco tempo até tivemos... Uma entrevista muito agradável aqui. Exato, Humberto esteve aqui, né? Sim. E aí uma ligação, eu quando, só por curiosidade, eu quando Você também vereador, foi fundador de Socite? Na verdade, os grandes fundadores da Socite são seu Máximo, da minha família digo, seu Máximo e Dona Letícia, que são os pais de Paula. Sim. Mas desde o início eu já estava lá na Socite. Tá. Sim, mas a Socite eu tive a oportunidade, quando vereador, de inclusive fazer o projeto de lei, né, que determinou aqui em Tietê o Dia da Comunidade Italiana. É muito importante isso para a cidade. Sim, viu? sem dúvida. A Socite, ela tem um valor muito grande para a cidade. Muito grande. E Dona Letícia, que é a nona da casa da nona, né? E eu já falei, já coloquei assim, oficiosamente, e gostaria muito que Dona Letícia viesse um programa conosco para falar desse capítulo da Socite para a gente e lembrar do Dr. Máximo também, para ele poder contar aqui para a gente, para ela poder contar para a gente um pouco dessa história da Socite. Sim. E eu espero que ela venha ainda. Nós vamos conseguir trazer ela aqui, né, Pedro? Sim, a cultura da Socite é muito rica, porque a Socite é a história das famílias italianas do nosso município. O Tietê é 90% de família italiana, né?
Então é muito bacana, muito Eu bacana falo, isso. até comentei isso quando o pessoal esteve aqui, que para gente que tem a origem italiana, pelo menos eu tenho essa visão, quando eu vejo um copo de vinho, ainda mais quando está dentro desse contexto da Society, que a gente vai recordando o passado, a história. Então eu tenho assim, o gosto do vinho tem gosto de lágrima, tem gosto de suor, tem gosto de choro, tem gosto de sangue, tem gosto de terra. O vinho, ele materializa toda a saga dos nossos antepassados. Ele simboliza toda essa luta, toda essa determinação desse povo vencedor e que ajudou a construir esse país. Então, ele tem para mim, ele tem uma simbologia muito grande. Quando você tem uma cidade que teve um grupo de pessoas que resolveram, mais uma vez, arregaçar a manga e falar, vamos montar uma associação para a gente ter uma representatividade da comunidade italiana, mas dos antepassados que nos proporcionaram estar aqui hoje, é muito importante, porque tem muita cidade que tem veio italiano e não tem uma associação dentro dela. É verdade. E Tietê, pequenininha como teve um grupo de pessoas que determinou e falou assim, não, nós vamos montar. E montaram e ela está viva. E é atuante. E atuante. É verdade. Então, para mim, a Society tem uma simbologia muito importante no contexto geral de Tietê. Eu sou de origem portuguesa, eu sou Souza Campos. Sim, Souza Campos. Mas de coração italiano por causa da Paula Ballardini. Claro. E meus filhos também têm a cidadania como a Paula, só eu não tenho a cidadania lá em casa. Mas está dentro Tô também. lá, tá valendo. Tá aceito também, né? Tá. E falando de entidades, não poderia também deixar de falar, eu acho que com isso eu termino os Pedros, né? Da Santa Casa de Tietê, né? Que eu também participei muito da joia da coroa também. Sem né? dúvida. Participei da mesa, cheguei a ser provedor também da entidade. Peguei o final da Covid lá, foi a bucha que nós pegamos, né? Pedro? Foi um tempo duro, Mas sobrevivemos. No começo do Covid, quando estourou a Covid, eu fui diagnosticado com linfoma. Então peguei uma fase também. Sim. Nós tivemos a perda de Dr. Sérgio. Sim, verdade. Nesse momento. Então foi marcante isso para a gente, né, Pedro? Sim. Realmente. Pedro, deixa eu fazer uma pergunta para você. Encerramos aí os Pedros. Não, chega de Pedro, já foi. E vamos deixar um ponto de interrogação aí para o próximo. A próxima formatação do Pedro. Podemos falar alguma coisa do próximo Pedro? Porque você tem que falar do CPCO para a gente. Vamos lá, vamos falar do CPCO. Mas eu quero só para dar um posicionamento para o nosso público. Pedro Souza Campos Neto ou Pedro Souza Campos? Neto. Agora, uma dúvida que eu tenho. Eu sei que a sua família sempre contribuiu muito com a Santa Casa. Desde os tempos outrora. A minha dúvida é a seguinte. Na Santa Casa tem um busto. Esse busto, eu não sei se é Moura Campos ou Souza Campos, que doou o terreno para a Santa Casa. Quem é? Então, é Moura Campos ou é Souza Campos? A doação do terreno para a Santa Casa de Tietê foi feita pelo meu bisavô, que é o Rafael Augusto de Souza Campos. Na verdade, pela sua esposa, Emília Souza Campos, porque ele tinha deixado esse desejo, e no falecimento dele, ela fez a doação. Nossa. Gente, eu vou pedir para o Pedro repetir isso daí, porque isso aí é de uma importância tão grande, mas é gigantesca. Se a gente for fazer uma cronologia dos fatos históricos de Tietê, nós temos que trazer esse tema. Por que eu falo? Porque a Santa Casa, ela é uma mãe que ela
abrigou, cuidou, zelou, fez parir, fez a saúde de uma população que Tietê, quando a gente fala, Tietê não tem 184 anos, como cidade emancipada, como grupamento, como história, ela tem, segundo documentos oficiais, ela tem 460 anos com documentação de povoamento, de povoado, de grupo de pessoas. E a Santa Casa, Pedro, eu não tenho nenhum medo de falar que ela não cuidou só da população de Tietê. Você, como provedor, sabe disso. Sim. Mas a população tem que entender a importância que teve o momento que os bisavós do Pedro, por uma luz divina, por um sentimento de caridade infinito, eles deixaram plantar a semente da Santa Casa nesse pedaço de terra doado. Então, falo para você uma coisa, e vou comentar até com a Paula, que depois eu vou pedir para a Paula aparecer, com todo respeito, vou pedir para a Paula aparecer aqui conosco, para vocês, quem não a conhece vai poder conhecer. Eu estou escrevendo um livro sobre a história de Tietê. E nessa busca minha, eu cheguei exatamente nesse tópico que eu quis te perguntar. Sim, sim. E o seu bisavô, olhe como é a vida, o seu bisavô foi padrinho do meu pai. Eu não sabia. Foi padrinho do meu pai. Então eu fui cruzando, e chegamos nesse momento. Tem um busto, tem uma erma dele lá no pátio do lado da escadaria principal, não é isso? Tem uma lápide, não é lápide, é um busto que está, um busto, eu acho que é uma erma que fala. Depois eu vou ver. Pesquisa. Mas tem isso aí, então eu preciso deixar registrado. E eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso, Pedro. Então, na verdade, como eu te falei no início, a família Souza Campos ela é muito ligada, ela tem a história dela ligada à história de Tietê. O Rafael de Campos, né? Ele era um fazendeiro. Ele tinha, na verdade... Ele era seu avô? Bisavô. Então, meu bisavô era fazendeiro e tinha diversas fazendas, e uma das fazendas dele ele chamava a chácara. É exatamente a parte de Tietê que vai do cemitério para cima. Então, por isso, muita coisa dali foi doada para ele, dele para o município. É por isso que, se você for ver, estão na mesma faixa, porque não foi só a Santa Casa. Ele fez a doação do educandário, que está na frente da Santa Casa. Ele também doou o educandário? Da Santa Casa. É o mesmo eixo. Do asilo. Olha que coisa. E foi doado a parte do seminário também. Que generosidade de um homem desse. Então, na tem verdade, história, como eu falei, tem história. Essas doações, eu não sei ao certo falar se todas elas foram pós-morte, por desejo dele, ou se alguma foi ainda em vida. Isso eu não recordo. E a sua bisavó, como era o nome? Emília. Ela é quem realmente fez. Olha, eu vou falar uma coisa, eu vou deixar e também aqui, o ginásio esportes. Eu vou deixar aqui posicionado aqui, e você pode me cobrar. Eu vou conversar com os nossos amigos na Câmara, ou no administrativo, no executivo, porque eu não sabia desse detalhe tão importante que você falou. E tem tanta moção, tem tanta menção honrosa, tem que ter um momento específico de agradecimento para os seus bisavós. Porque eu fui saber disso e buscar. Mas nós precisamos deixar isso muito bem iluminado, para a população entender. Saber que não brotou, que não foi assim, não. Teve um casal
E eles nem eram, eles eram portugueses de origem, né? Não, na verdade já eram filhos. Já eram filhos de portugueses. E eles abriram mão do patrimônio e quanta coisa que nesse quadrante aí que ajudou a cidade a prosperar. O Rafael de Campos, ele foi, não era prefeito na época, ele tinha outra denominação que eu não sei, mas ele foi deputado estadual constituinte da República. Olha que legal, não sabia disso. Então, ele tem uma história muito grande. Essas coisas? Você tem alguma coisa? Eu sei bastante coisa da família, mas se tem duas pessoas na família Souza Campos que são capazes de falar muito sobre isso, uma dessas pessoas é meu tio Elias. Opa! Tio Elias conhece a história da família inteirinha. E mais recente, o meu primo, o Luiz Rafael, o delegado lá, que foi delegado Cerquilho, agora delegado Luiz Rafael Souza Campos, ele também conhece muitas histórias da família. Estive com ele um tempo atrás. Chama ele para contar histórias de Tietê antigo, você vai ficar feliz. Nossa, legal essa dica, hein? Então já vou colocar na nossa relação. Vai relação. Vou colocar. Bacana essa dica aí. Mas muito legal isso aí, cara, esse momento da história. Da história que nós pudemos... Aí você falou do neto meu, então meu avô, então o filho do Rafael de Campos era Pedro Souza Campos, e eu sou Pedro Souza Campos Neto. E o meu avô já foi médico. Meu avô Pedro Souza Campos foi médico, ele se formou no Rio de Janeiro. Em Tietê ou não? Não. Aí vem as histórias, né? Quando ele se formou e veio para Tietê, em 1924, se eu errei foi por pouco. Ele chegou aqui em Tietê, mas Tietê já tinha um médico que chamava Dr. Epaminondas. De nome. E naquela época, um médico para a cidade era mais suficiente, faltava médico no Brasil inteiro, né? Então ele seguiu um pouco mais à frente e foi ser médico em Conchas. Foi médico em Conchas, grande parte de sua vida. Que coisa. E depois veio para Tietê, morou em Tietê, mas aí já não exercendo mais a medicina. Puxa. Mas ele também não... era médico em Conchas, mas estava sempre aqui em Tietê, né? Que bacana. Ó, Pedro, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não falei disso, nós temos um monte de história e conversa para estar falando, mas o compromisso nosso hoje, que eu assumi e a gente falar sobre os cuidados da visão. Perfeito. Então, eu não posso perder, por compromisso com o público, eu não posso perder essa oportunidade de pedir essa ajuda sua. Nós estamos nessa época de seca, o olho irritado, alergia, todas essas coisas, e eu queria que você fizesse a gentileza de contar um pouco para a gente os cuidados que a gente tem que ter, os alertas que a gente tem que ter, se você puder fazer um apontamento dessas, doenças, ou essas, se você puder contar um pouco, falar um pouco para a gente, para a nossa população, como conviver com esse problema que nós estamos vivendo aí nessa época, se você puder nos ajudar. Pois não. Então, o nosso olho, a janela do nosso corpo, né? Por aí que temos o contato visual do mundo, é muito importante cuidarmos bem dos nossos olhos. É muito importante. E o que observamos é que as pessoas, de um modo geral, têm alguns desleixos, que podemos dizer assim, por costumes, e que realmente nós não devemos fazer, e eu não vou perder a oportunidade de falar hoje sobre eles. O primeiro problema é: não manipule seus olhos. Os olhos são muito delicados. Quando apertamos o olho, ele afunda, como uma bexiga. Quando estamos fazendo isso, a nossa córnea, que está na frente da parte colorida do olho, falando de uma maneira bem fácil de entender, a nossa córnea, ela é muito maleável, faz esse movimento. E quando coçamos os olhos dessa maneira... Que nem eu estava coçando agora. Eu não falei nada, eu só observei. Mas vou tomar um puxão de orelha agora. Nós perdemos células do endotélio da córnea, que é a parte interna dessa córnea.
E essas células são importantíssimas para que ao longo da vida mantenha essa córnea com a sua transparência perfeita. Se temos falhas do endotélio da córnea, futuramente podemos ter uma córnea mais embaçada, uma visão mais embaçada. Podemos ter sérios problemas. Daí que é a tal da catarata, é isso? Não, aí é outra lente. Aí é outra coisa. É, o cristalino. Mas então, primeira dica é, não cocem os olhos. Se tiver muita vontade de coçar, coce com o seu cotovelo. Se conseguir. Então, não cocem os olhos. Mas daí o que faz, Pedro? O que a gente vai fazer? Se o olho está coçando, primeiro, umedece com soro fisiológico uma gazezinha, pode ser gelada, encosta no olho, isso corta aquela coceira. Ou, pinga um colírio lubrificante se você está em algum local que não tem acesso. Esse colírio lubrificante, o que vem a ser? O que é a composição disso aí? O colírio lubrificante não tem medicamento. Tem a hipomerose, tem vários diferentes, mas o importante de saber é, o colírio lubrificante, ele é uma lágrima artificial. Ele vai ajudar ao equilíbrio da lágrima. Então, quando você pinga o colírio lubrificante, você está renovando essa sua lágrima. E cada vez mais nós estamos precisando desses colírios. Porque o nosso mundo não é mais o mesmo. Nós já judiamos muito do nosso mundo. A radiação ultravioleta é muito intensa. O sol muito intenso. E isso tudo acaba levando a diversos problemas oculares. Mas para continuar nesse assunto, depois eu falo dos outros, não vamos esquecer. Essa radiação ultravioleta resseca a nossa córnea. Então nós temos uma perda de lágrimas muito grande. Também o fato do mundo moderno. Nós estamos o tempo todo nas telas. Celular, computador, a nossa atenção está sempre presa a algo. E quando nossa atenção está presa, nós não piscamos. Quando não piscamos, nós estamos deixando nossa lágrima evaporar com mais facilidade. Isso sem contar que muitas vezes estamos em ambiente com ar-condicionado, que resseca o ar, aumenta a evaporação. Por isso que a gente está na tela do computador, começa a irritar o olho, é por causa disso, Pedro? Seu olho está secando. Exatamente. Então é muito importante manter os olhos lubrificados. Sem dizer do sol, do vento, poeira dessa na rua, fuligem, essas coisas. E também desse tempo que estamos agora, que não chove, né? A falta da chuva também, a umidade relativa do ar, né? Sendo comentado aí. Hoje mesmo recebi no celular o aviso da defesa, né? Da Defesa Civil, né? Beba bastante água, não tem dúvida, para hidratar o corpo. E os olhos, pingue colírio lubrificante, ou lave, ou fique no local, use o umidificador de ar. Tudo isso vai ajudar ao olho nessa questão. Mas eu falei um vilão muito grande quando eu fui falar agora da lágrima, da córnea, do não coçar os olhos, dessa dica de não coçar os olhos. A outra dica, então, é de muito cuidado com a lubrificação do seu olho, mas tem um vilão muito grande que nós convivemos com ele diariamente, que é a radiação ultravioleta. E ninguém fala nada disso. A radiação ultravioleta, estamos expostos a ela o dia todo. E ela nos traz não só o problema da córnea, como acabamos de falar, mas ela aumenta em muito a incidência de catarata. Que aí entra a sua outra pergunta. A catarata o que é? É uma lente que nós temos dentro do olho. A córnea é a primeira lente, depois temos a íris, que é a parte colorida, com a pupila, a menina dos olhos, né? Sim. Ao centro, e logo atrás vem essa lente chamada cristalino. Como o nome diz, cristalino, porque ela tem que ser cristalina, transparente. A luz tem que atravessar essa lente
para formar a visão lá no fundo do olho, na retina. Se essa lente começa a ficar embaçada, nós chamamos de catarata. Então, a catarata é o cristalino que ficou embaçado. E a radiação ultravioleta é um dos culpados. Comprovadamente, a exposição à radiação ultravioleta, porque antigamente, quando me formei, né, falando lá se você tinha catarata com 70 anos, 60 e poucos anos, era a idade esperada. Antes disso, 60 anos, eu falava, nossa, o senhor está tendo uma catarata muito jovem. Hoje em dia, temos pessoas na faixa de 40 anos chegando ao consultório com catarata. Na faixa de 50 anos, chegando ao consultório com catarata. Exposição à radiação ultravioleta. Como proteger, como melhorar essa exposição? Protegendo-se do sol. Chapéu, boné, óculos de sol. Os óculos de grau também protegem, porque os óculos de grau, por lei, têm também a proteção do ultravioleta. O óculos não precisa ser escuro para proteger, ele precisa ter o filtro de proteção ultravioleta. Olha que legal essa dica. Que é transparente, né, o filtro. Essa dica é muito importante isso daí. Então, quem usa óculos de sol, ao sair ao sol já está protegido. O problema é que às vezes o óculos de grau, o nosso, ele não é tão grande, né? Então acaba penetrando um pouco a luz. Os óculos de sol maiores acabam protegendo mais. E além disso, já falando dos malefícios da radiação ultravioleta, não podemos esquecer dos malefícios que ocorrem na retina, que é a degeneração macular da retina. Antigamente chamada degeneração macular relacionada à idade. Que um dos fatores é a exposição à radiação ultravioleta. Esse é o vilão mesmo. Esse é o vilão, porque é algo já bem mais grave, tem tratamento, tem duas formas, a úmida, a seca, e tem tratamentos, a forma úmida acaba prejudicando a visão de uma forma mais rápida, mas quando ela aparece através de uma membrana neovascular que está nessa retina, e por edema acaba não deixando com que a retina tenha a visão perfeita, ela vai formar um escotoma, que é uma mancha bem no centro da visão. A visão periférica é normal, mas a visão central atrapalha, impedindo de ler, impedindo uma série de detalhes da nossa vida, e essa forma ainda tem algum tratamento para, se pego no início, tentar segurar. A forma seca já é uma forma que vem de uma maneira mais lenta, arrastada, e já não temos tanta ação sobre ela. Mas, de qualquer forma, tem que também ser seguido, porque pode se transformar na úmida, enfim, a forma mista. Deixa eu te perguntar uma coisa que teve um dos nossos seguidores que me pediu. O contato das crianças com tela de celular e computador. E de fato prejudica a visão, ou aquela radiação, aquelas coisas, ou não? Tem alguma coisa a ver isso? A história das telas é mais ou menos a seguinte. Se você lembrar, as TVs de antigamente, você passava o braço na frente e puxava os pelinhos do nosso braço. Verdade. Ali tinha uma radiação muito grande. Também os monitores antigos, eram os de fósforo branco, fósforo verde, né? Depois vieram os VGAs. Hoje, com as telas já mais desenvolvidas, não há tanto mais esse problema de prejuízo do desenvolvimento ou mesmo dos olhos, da visão, pelo uso. Mas está aparecendo aí ele coçando os olhos. Estou dando mau exemplo. Isso você não pode fazer, viu? Mas, veja, não é aconselhável se deixar crianças em frente a telas por muito tempo, por outros tantos problemas. Do ponto de vista dos olhos, não é que é liberado que não vai acontecer nada, porque tem todas essas questões que a gente já falou, da tensão, etc.
Mas a radiação que vem, atualmente, ela não é tão intensa a ponto de levar a problemas sérios dos olhos. Mas não é legal deixar muito tempo frente, não é recomendável. Que a criança não vai ficar piscando. Exato. Pode ter pelo próprio miopia, essas coisas. Isso, a miopia está sendo bastante estudada, está até exatamente devido às crianças estarem focalizando muito de perto. O nosso mundo hoje é muito mais perto, né? Sim. Antigamente o nosso mundo era longe. Verdade. Era jogar futebol, empinar papagaio, principalmente das crianças, brincar na rua. Hoje não, o mundo está aqui perto. E o perto, quem é que faz a focalização do perto dentro do nosso olho? É o cristalino. É essa lente que quando for embaçar vai virar a catarata. O cristalino, ele é como o foco da máquina fotográfica, que conforme a distância você tem que ajustar. Então, esse cristalino, se a criança está o dia todo aqui no perto, ele está sendo forçado o dia todo, e isso pode levar a uma pequena alteraçãozinha ocular que vai gerar a miopia. Então, nós estamos caminhando para uma epidemia de miopias. Olha que legal. Por conta dos hábitos nossos de ficar a maior parte do tempo perto, na visão Informação, perto. Hein? Você que tem criança em casa aí, presta atenção que essa dica aí é muito importante, muito interessante que o Dr. Pedro está falando aqui para a gente. Então esses são assim os últimos achados que estão surgindo aí da Pedro, oftalmologia. E o negócio quando se fala de pressão alta, isso aí é uma coisa comum? A pressão ocular é muito importante a gente falar sobre isso. Quando a pressão está alta e prejudicando os olhos, nós chamamos de glaucoma. O glaucoma é uma doença silenciosa. A pessoa que tem glaucoma, se ela não for no médico oftalmologista medir essa pressão, não percebe. Não percebe. Mas o que acontece com a visão? Exato. O olho é uma bola. Tá. Tem a sua pressão interna. Se essa pressão estiver aumentando, ela vai se exercer em toda a parede do olho. E o problema está lá no fundo do olho, onde nós temos uma passagem nessa parede ocular, que é a entrada do nervo óptico. O nervo óptico entra lá no fundo do olho, entra no olho e se abre para formar a retina. Toda a imagem captada pela retina é enviada para o nosso cérebro por esse nervo óptico. E o nervo óptico não tolera a pressão. Então, quando a pressão está alta, falamos que a pressão está alta, é porque ela está em níveis que, estatisticamente, podem já estar alterando o seu nervo óptico. E se alterar o nervo óptico, o que vai acontecer? O nervo óptico é formado por milhares de fibras. Imagina um cabo de microfibras. Essas fibras, conforme vai a pressão sendo exercida sobre o nervo, é como se as fibras vão morrendo, é como se nós fôssemos tirando fibras daqui. Curto-circuito. Nós vamos tirando, essas fibras, morreu, Nossa, não volta, não volta mais, morreu, não volta mais. Só que as primeiras fibras que morrem são aquelas que vêm da periferia da retina. Então são as responsáveis da nossa visão periférica. Então a pessoa que tem glaucoma, ela está olhando em frente, ela está enxergando tudo, está vendo lá a formiguinha. Só que ela não sabe, ela não mediu sua pressão e está perdendo a visão lateral. Só que isso é lento. E ela vai se habituando com o novo campo de visão dela. E ela só muitas vezes vai perceber quando já está olhando como se estivesse olhando num binóculo. Já perdeu a visão lateral. E isso não recupera mais. Não recupera. Não. Por isso é fundamental medir a pressão ocular. Então você tem que ir uma vez por ano no oftalmologista? Pode.
Pelo menos uma vez na vida tem que ir, né? Porque tem gente que não vai mesmo. Mas o ideal é ir regularmente. Principalmente se você tem história familiar de glaucoma, porque tem a genética envolvida, a hereditariedade. Olha que coisa. Então, se você tem na sua família alguém com história de glaucoma, você tem que medir a sua pressão ocular anualmente. Vou fazer uma pergunta que está ligada. Se o indivíduo tem pressão alta, significa que ele vai ter pressão alta nos olhos? Não, felizmente são independentes. Olha. A pressão arterial é independente da pressão E intraocular. o que causa essa pressão alta nos olhos? Então, dentro do olho, nós temos um líquido e uma gelatina preenchendo esse olho. Na câmara chamada câmara anterior, que vai do cristalino até a córnea, nós temos o humor aquoso. E do cristalino até a retina, lá no fundo, temos o humor vítreo, ou gelatina vítrea. O humor vítreo ou gelatina vítrea é constante. É o mesmo desde que nascemos, não se movimenta. Não, eles têm contato, mas não se misturam. São densidades bem diferentes. Então, o humor vítreo é o mesmo a vida toda. Só fazendo parênteses. Por isso que quando surgem, às vezes, aquelas moscas volantes, que parecem essas mosquinhas que andam para lá e para cá, são alterações dessa gelatina lá dentro do olho. Isso é problema? Isso já é indicativo? Não. Ou não? Não, muitas vezes não. Mas quando elas surgem, é muito importante fazer um exame da retina. Se a sua retina estiver ok, não tem com que se preocupar. Presta atenção nisso que ele está falando agora. Mas se a sua retina tiver alguma alteração, uma degeneração periférica, um afinamento, uma látex, enfim, tem que fazer um tratamento ali, porque essa gelatina, quando ela está demonstrando as fotopsias, que são essas moscas volantes, significa que é uma gelatina que já não está no estado gelatinoso, que com o tempo aquela gelatina ela vai se tornando um pouco mais líquida. Vai dar um probleminha. Nós deixamos a gelatina fora da geladeira. Sinal amarelo sabe? piscando. Né? E aí, nesse movimento, aparecem as moscas. Mais algumas alterações internas da gelatina. E com esse movimento maior da gelatina, a gelatina é aderida à periferia da retina. Essa gelatina pode eventualmente puxar a retina, causando uma lesão retiniana, muitas vezes, um buraco, por exemplo, por onde vai surgir o descolamento de retina. Então, aí é uma urgência, uma gravidade, sim. Então, por isso que não pode também falar, tenho moscas, o doutor Pedro falou lá no podcast com o Jorge, que se tem mosca não é nada, está tudo bem. Não é bem assim, né? Se tem mosca, vai ver sua retina. Se a sua retina estiver ok, aí você não se preocupe. E a parte da frente do olho, que é a parte aquosa, chamada humor aquoso. O humor aquoso, diferentemente, ele está em constante renovação. Ele é formado no corpo ciliar, o corpo ciliar está ao redor do cristalino, ele é formado ali, passa entre o cristalino e a íris, pela pupila, e passa para a parte anterior do olho, e no cantinho entre a córnea e a íris, nesse ângulo, ele é drenado por uma malha trabecular, que ele, passando por essa malha trabecular, ele vai retornar à corrente sanguínea. Então, a partir dos vasos sanguíneos, a parte líquida é filtrada, passa só a parte líquida, porque tem que ser bem transparente para que a luz atravesse, né? Sim. E depois ele vai de novo pela malha trabecular, na câmara anterior, no ângulo da câmara anterior com a íris, ele vai ser filtrado de volta para essa circulação linda, com o passar do tempo, pode apresentar alguns probleminhas muito frequentes. E aí vem o principal problema, que é o entupimento dessa malha trabecular na volta. Pequenas células, pequenas coisas que vão passando, a coisa acontece. Vai entupindo. É como se tivesse com a sua pia, com a torneira aberta, e você botou um ralinho bem fechadinho ali, vai acumular água na pia. Do mesmo jeito vai acumular água dentro do olho, que vai aumentar a pressão. Explicado, então. E o tratamento
Hoje, antigamente a cirurgia fazia parte do arsenal desse tratamento, fazia saídas para esse humor aquoso. Hoje em dia os colírios são ótimos, são eficazes, potentes. Então, normalmente, 99% das vezes, com a medicação, colírios que vão reduzir a formação do humor aquoso para equilibrar com a saída. E isso vai fazer com que a pressão reduza e fique tudo bem. Se você tiver um glaucoma controlado, que legal, não tem perigo para a sua visão. Pedro, uma outra coisa que eu quero perguntar para você. Um tempo atrás, eu vi uma matéria falando sobre a impressão da córnea em impressora 3D. Que isso aí é uma técnica, não sei se está ou não está acontecendo, mas que parece que agora já está começando a imprimir a córnea com célula-tronco para colocar no olho, na cirurgia. Isso é verdade, um negócio desse? Da córnea o que nós temos são as ceratopróteses que a gente chama, não sei. Então, é mais ou menos o seguinte, onde seria a utilidade disso? Naquela pessoa que teve a sua córnea, por qualquer motivo, totalmente embaçada e que não permite a entrada da luz, a pessoa não vai enxergar. Não coce os olhos, hein? A sua córnea... Agora tem que ficar assim, pôr a mão no bolso. E aí, esta córnea, perdendo a transparência, ela também não recupera. Então aí você entra com uma cirurgia, que é o transplante de córnea. É isso que essa reportagem está falando? O transplante de córnea é córnea de doadores. Tá. Mas existem as próteses, vamos chamar assim, que podem ser colocadas no lugar da córnea doadora. Só que a técnica com a córnea doadora é a nossa realidade e funciona muito bem. Sim. Essa muitas vezes é utilizada se você não tem uma perfuração ocular, não tem ali no momento, você pode colocar uma então prótese. Não é fake, essa notícia não é fake. Não é fake, mas é um pouquinho a medicina do fantástico ainda. Tá legal, tá explicado, tá explicado. Pedro, o que mais que nós podemos estar alertando o pessoal? Nossa, estamos esquecendo de um detalhe muito importante. Falando de olhos, nós não podemos esquecer dos nossos amigos diabéticos. Puxa vida, isso é importantíssimo. A retinopatia diabética. Nossa, gente, vamos prestar atenção nisso. É muito importante, gente, é muito importante. A diabetes é, na verdade, uma doença, todos sabem, a questão da insulina, da glicemia, etc., mas é uma doença que leva a consequências, a complicações vasculares. Essas complicações vasculares, elas estão no nosso corpo todo. E lá no fundo do olho nós temos a retina, que eu já falei tanto dela aqui, eu, especialista em retina, não posso deixar de falar de retina. Né? Então, esta retina, nossa, ela é muito vascularizada. E ela tem uma vascularização muito delicada, uma microvascularização. Então, quando você começa, o diabético começa a ter as suas alteraçõezinhas vasculares, lá na retina a repercussão é muito grande. Devastador. Devastador. A pessoa no início da diabetes não tem nada na retina. Passado algum tempo, ela vai ter alterações vasculares, onde vão aparecer os microaneurismas, na sequência vem hemorragias, exudatos. Tudo isso no exame oftalmológico a gente consegue detectar. Não tratou, não ligou, porque está enxergando bem, não está sabendo nem que tem, muitas vezes. Vai seguindo. Os vasinhos vão entupindo, vão deixando vazar a parte líquida do sangue para a retina. O vaso está dentro da retina, então ele escapando e vai encharcar a retina. E eu costumo explicar da seguinte forma, é como se você tivesse um cano furado na parede da sua casa. Puxa, a parede vai ficar úmida. A retina vai ficar úmida. Nossa, que coisa. E a retina úmida, as células fotorreceptoras, são as células responsáveis da nossa visão,
porque a retina é uma extensão do nosso cérebro. Estas células fotorreceptoras deixam de fazer a sua função, que é transformar a luz que chega nelas na imagem que vão enviar para a retina. Então elas vão se apagando, porque estão numa região onde elas não conseguem sobreviver por causa daquele líquido todo. Isso é irreversível. Isso tudo tem tratamento. Tem tratamento? Tem, mas tem que ser na hora certa para não deixar chegar nesse ponto mais avançado. Seguindo a sequência, você tem áreas onde você não vai ter mais oxigenação, porque acabou entupindo esses vasos sanguíneos, que vão ser um fator predisponente para a formação de novos vasos, e esses novos vasos que o organismo tenta formar para levar o oxigênio para onde estava faltando, na verdade são os grandes vilões. Esses vasos que não deveriam estar lá, eles são frágeis, vazam ainda mais, e o que é pior, eles começam a crescer em direção àquela gelatina vítrea que falei. Vão penetrando nesse vítreo. E aí, numa segunda fase, eles vão contrair e puxar a sua retina, dando o descolamento de retina. Aí é final. Por isso que a frase, então, a diabetes pode levar à cegueira? Sim, é verdade. A diabetes sempre leva à cegueira? Não. A diabetes bem controlada, ela tem uma história tão arrastada em tudo isso que eu falei, que você não vai chegar na cegueira. Mas, se você não controla bem a sua diabetes, rapidamente você chega nisso. Isso é uma coisa rápida, então? Vamos dizer assim, que uma pessoa com 10 anos de diabetes, bem controlada, provavelmente, no máximo, eu vou achar uns microaneurismas, sem qualquer necessidade de tratamento. Uma pessoa com 10 anos de diabetes, mal controladas, é a pessoa que deixa a sua diabetes acima de 150, a glicemia acima de 150, que continua tomando sua cervejinha, comendo tudo que vê pela frente, não faz uso da medicação corretamente, enfim, mal controlada. Em 10 anos eu já vou estar vendo esse estágio mais avançado. Então ela é devastadora mesmo. Se você não controlar bem sua diabetes. E se você controlar bem, quando vai chegar essa parte mais devastadora? Isso tudo estou falando sem tratamento, né? Estou falando da história natural. Pode ser. 30, 40 anos. Aumenta bastante a chance. Agora, e se você, além de cuidar bem da sua diabetes, você também for regularmente ao oftalmologista, você sabe, você tem a chance de ter retinopatia diabética, tem que ver a sua retina uma vez por ano. Vendo a retina, surgiu uma hemorragia, surgiu uma área de não perfusão, onde está faltando oxigenação, surgiu uma área com um edema, com inchaço, faz a aplicação do laser aqui, usa um medicamento para lá, controla-se. E controlando, você não vai perder sua visão. Você não vai chegar a ter o descolamento de retina. Nossa, gente, quanta informação importante que o Dr. Pedro está passando para nós aqui. Mas que programa bom que nós estamos fazendo hoje, viu? Quanta informação de valor que ele está passando para a gente aqui. Nós estamos tendo a oportunidade de conversar com especialista da área, com liberdade, com tempo para poder explicar e o que é melhor, didaticamente, falando coisas que a gente consegue entender, que o público consegue entender. É fantástica essa generosidade sua de estar vindo aqui conosco para fazer esse tipo de ajuda para a nossa população. Muito bacana, mas muito bacana. Mas vamos falar mais um pouquinho, vai. Eu estou aproveitando ele aqui hoje. Essa consulta vai ficar cara. Imagina, Jorge, para mim é um prazer, um prazer. Vamos lá, Pedro, vamos falar mais um pouco. Eu acho que a retinopatia diabética, a grande mensagem que a gente tem que deixar é essa. Tem que acompanhar e fazer os tratamentos. Precisa ir uma vez por ano no oftalmologista. Precisa. Isso é uma regra, tem que botar na cabeça. Se você tem diabetes, principalmente. Se você tem familiar com glaucoma, tem que ir. Enfim, o certo é todo mundo ir, mas assim, eu só tenho que trocar os meus óculos.
Por sinal, aí entra um assunto tão polêmico hoje em dia, mas que eu não posso deixar de tocar. Vamos lá. Hoje existe no nosso país a formação do médico, do médico não, desculpe, não é médico, a formação do optometrista. O que é isso aí? Optometrista é um curso atual técnico, ou não, acho que já é nível superior, nível superior, sim, técnico superior, mas que forma a pessoa apenas para prescrever óculos. Então, esse é um problema, é uma polêmica hoje que tem no país, está lá a nível de nossa Câmara, Está em Brasília. Está em Brasília, está lá no Congresso, a discussão de até que ponto deve-se ou não a prescrição de óculos ser do oftalmologista ou ser do optometrista. É uma briga muito grande que tem hoje, mas que o que a classe oftalmológica diz, e eu concordo, é que se você vai no seu optometrista só trocar de óculos, geralmente vai lá, tem da ótica mesmo, vai lá, já troca o óculos e... Bom, não vou nem falar da parte legal, de venda casada, essas coisas aqui, mas vai lá, troca o seu óculos lá, está perdendo a oportunidade de saber se você tem um glaucoma, se você tem diabetes, você não vai estar fazendo um exame ali da sua retina. É curso superior isso? Então, parece que sim. Eu não tenho toda a informação, então eu não vou entrar nesses detalhes, mas é um curso temeroso para a população, nesse sentido. Eu sei que falando aqui vai ter muita gente que vai estar aí me fazendo o contraponto aí, porque é a favor da optometria, sim, porque é uma faculdade, não sei. Não, mas, de qualquer forma... É informação de valia, e sim, a pessoa escolhe o que ela quer fazer. Isso, é muito importante nós destacarmos isso, que a oftalmologia, ela é muito mais do que só fazer a consulta dos óculos, né? Então, é importante passar com um oftalmologista e ter o seu diagnóstico correto. Com certeza. Eu nem sabia que existia essa profissão aí, então, eu não sabia. Mas, enfim, dessa forma, nós podemos entrar aí por esse assunto, puxou o assunto, podemos falar também dos vícios de refração, né? Miopia, hipermetropia. Por favor, vamos aproveitar um astigmatismo. Vamos ver como é que está o nosso... Olha, nós começamos, normalmente o pessoal sabe, a gente tem um programa que leva 50 minutos, ou 1h10, alguma coisa. O assunto ele é tão rico, ele é tão importante, e nós temos que aproveitar a presença do Dr. Pedro conosco. Então, eu vou dar uma esticada um pouco mais, Pedro, para a gente poder aproveitar esse momento seu aqui. Então, fique à vontade. Se você tiver algum ponto que você queira falar, você fique à vontade para comentar, tá? E depois a gente já deixa aqui um compromisso aqui com o público, que eu vou pedir sutilmente depois uma nova presença do Pedro aqui conosco para a gente falar um pouco mais a respeito dessa área tão importante. Vai ser um prazer. Vamos lá. Mas, então, como eu puxei esse assunto, rapidamente, né? Vamos falar que a correção dos vícios de refração, que são a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a famosa vista cansada, presbiopia, a grande maioria das vezes é feita com os óculos. Os óculos realmente resolvem completamente. Mas tem outras alternativas também, que eu acho que é importante as pessoas saberem, como as lentes de contato. E aí vale também mais um toque, uma dica. Tomar muito cuidado com as lentes de contato. Lente de contato não são todas iguais. Não é como... hoje em dia é muito comum, né? Eu tenho 3 graus de miopia, vai na internet lá, 3 graus de miopia, chega a lente, põe no olho e... depois, quantos não vêm no consultório falando, eu não consigo usar a lente de contato? Estava no tamanho correto? Então é muito importante para usar lente de contato que a lente esteja no tamanho correto. E aí
tem toda uma avaliação, tem que fazer uma medição da curvatura da sua córnea para que possa saber a curvatura exata da lente que você tem que usar. É como sapato, né? Ah. E a lente de contato tem um detalhe que agrava. A lente de contato, quando ela está mais solta, mais larga, ela não prejudica tanto o olho, mas ela incomoda. É aquela pessoa que põe a lente de contato e fala, não consigo usar. Quando a lente de contato está apertada no olho, está em cima da córnea, apertada, ela é confortável. Mas aí está o perigo. Ela é confortável, mas por estar apertada, ela não está deixando haver a troca da lágrima embaixo dela. E a lágrima é importantíssima para a córnea, porque a córnea, por ser transparente e ter células vivas, a córnea recebe a oxigenação da lágrima. Olha que coisa. Então, se a lente de contato está ali apertada, a tua córnea não está respirando. Ah, mas daí tem lentes de contato que são gás permeáveis, que permitem a passagem do oxigênio através delas. Concordo, e são maravilhosas, mas não são adequadas. Não, são adequadas, são lentes maravilhosas. Mas essas lentes gás permeáveis, elas não são 100% gás permeáveis. Então, se está apertado, só o oxigênio passando pela lente mesmo não será suficiente para a tua córnea. E aí vem os problemas de córnea. Você pode ter... O corpo começa a mandar um sinal de que está faltando oxigênio na córnea, os vasinhos da parte branca da esclera vem crescendo em direção ao centro da córnea. Não é para ter esses vasos lá. Pode ter úlcera de córnea, pode ter infecção, enfim, uma série de problemas. Complexo mesmo. É bastante complexo. Então, lente de contato é uma maravilha, mas tem que estar bem adaptado. Então, essa é a dica que eu deixo das lentes de contato. Tá. E ainda falando das formas de corrigir, nós temos a cirurgia. A cirurgia é a cirurgia refrativa feita a laser, onde aplicado esse laser na superfície da córnea vai modificar a curvatura dessa córnea. Então, se você tem uma miopia, o foco está formando na frente da retina, eu tenho que jogar o foco sobre a retina, eu tenho que tornar essa córnea menos curva. Então, quando eu faço a aplicação do laser, vai ficar menos curva, o foco cai certinho e você passa a enxergar sem os óculos. Então, é uma cirurgia muito rápida, indolor, tem algumas técnicas. Pedro, tudo isso que você está falando aqui, contando para a gente, que isso é importante, até eu tenho curiosidade de saber. Tudo isso que você está contando aqui para a gente, o CPCO ele faz? A gente tem indo lá, viu? Tem umas imagens, pode colocar para a gente? Eu vou aproveitar e já vou pedir o Pedro também comentar um pouco conosco, que quem não conhece, tem a oportunidade de conhecer hoje aqui, e aí o Pedro conta um pouco para a gente. Tem muita gente tendo biologia na nossa. Mostrando a recepção.
toda a preparação aqui. No dia da cirurgia apenas vamos para lá e depois o pós-operatório é feito aqui também. Para fazer parte do corpo clínico do Albert Einstein tem que ser bambambam, hein? Então a saúde da visão de Tietê está em boas mãos. Obrigado. Pedro, nós estamos chegando no final do nosso programa. Infelizmente, esse primeiro programa com você, como eu te falei, eu vou pedir uma presença sua novamente aqui conosco para a gente poder estar falando aí a respeito desse importante segmento da nossa vida. E eu queria deixar você bem à vontade para você fazer suas considerações finais. E realmente, sabe, foi muito importante a sua vinda aqui para a gente. Jorge, então, fique à vontade. Só tenho a agradecer essa oportunidade de estar aqui, de estarmos recordando, revivendo muitas coisas. Sim. E poder estar passando um pouquinho do nosso trabalho aqui para quem nos assiste e dizer que nós estamos lá à disposição e que o forte de atendimento do CPCO são os convênios, né? Então atendemos praticamente todos os convênios da nossa região aqui, estamos lá de portas abertas a quem quiser. O CPCO, hoje, eu acho que é importante falar, não sou eu, o CPCO é uma família. Então, bacana. A Paula, que desde o início me ajuda na administração do CPCO, bem familiar mesmo, né? Com certeza. Mas eu não posso deixar de ressaltar todas as nossas colaboradoras, todas que já passaram pelo CPCO e atualmente colaboradoras maravilhosas, tanto na nossa recepção, no nosso apoio, a nossa enfermagem, as técnicas de exames e os médicos que lá estão conosco há muito tempo. Hoje, como eu falei, esse pessoal não é só oftalmologia, tem também outras especialidades, como a otorrinolaringologia, a cirurgia vascular, a endocrinologia, com a medicina de família. Eu tenho medo de esquecer alguém, esse aqui é o meu problema de começar a numerar, né? Mas vamos lá. Eu vou olhar para a Paula lá, quem sabe ela me ajuda, estou esquecendo de coisas. A psiquiatria, a urologia, a clínica geral, né? Também presente, enfim, temos né? E na oftalmologia, nós temos também uma massoterapeuta lá, muito boa. E na oftalmologia, não sou eu, a oftalmologia, o CPCO, eu faço muito a parte cirúrgica, mas sozinho eu não conseguiria atender essas 70 mil pessoas que você mencionou lá. Mas atualmente nós estamos em 10 oftalmologistas. A Paula fez o sinal lá para mim? Não, então, eu nem sei decor quantos somos. Muito legal, uma equipe então, o agradecimento a todos, mesmo, né? Sim. Robusta. Todos fazem parte dessa família CPCO e são muito importantes. Puxa vida. Entre os oftalmologistas, nós temos aquele que é especialista em glaucoma, aquele em lente de contato, aquele em retina, aquele em córnea, enfim. Muito interessante, volto a falar. Conversando com o Pedro, a gente vê o legado da família dele na medicina, na saúde da nossa região aqui, e ele dando continuidade, ele com a Paula, né, a fiel companheira, né, Pedro, sempre com você, aí sempre junto de você. Sim. Aí a gente acompanha um pouco da história de vocês, e a gente tem que agradecer mesmo. Tietê é uma cidade privilegiadíssima por ter o que tem. E ontem até uma pessoa colocou, eu fiz um comentário, falei, felizmente, e isso é digno da gente ressaltar. E o comentário foi o seguinte, foi uma postagem que eu fiz. Embora a gente esteja no auge da seca, né? Da falta de chuva, os bairros de Tietê não estão reclamando de falta de água, o que era comum ter. Sim. E aí uma pessoa falou assim, escreveu lá, muito gentil, ela escreveu, Tietê é uma cidade abençoada por Deus.
de fato é verdade. Mas eu coloquei, não adianta só ser abençoado por Deus e não ter uma boa administração para cuidar dos benefícios que a gente tem. Então é que volto agora a fazer Tietê é uma cidade abençoada, mas ela é abençoada porque tem um centro médico como esse que oferece tanto serviço, a sua família que tanto contribuiu para a cidade e continua contribuindo com você, a Paulo e toda a equipe que você falou. Então é uma cidade de fato privilegiada por ter o que tem, mas a gente precisa cuidar bem do que a gente tem, né, Pedro? Sem dúvida, sem dúvida. Então é isso aí, eu acho que vale a pena a gente relatar e vale a pena mais uma vez que você seja o porta-voz de levar para a sua família, para os seus próximos, essa gratidão eterna que a população de Tietê tem que ter com relação aos seus bisavós aí, queridos, que ajudaram a gente a chegar onde nós chegamos. Se não fosse por eles, a cidade não seria como ela é. Tá? Então fica aí, pessoal. Bom, nós estamos chegando no final. Agora eu vou pedir para você, gostaria que a Paula aparecesse aqui. Pode vir aqui conosco um pouquinho, Paula. Quem não conhece vai ter oportunidade de conhecer. Ela é muito conhecida. Enquanto a Paula está chegando aqui, eu me esqueci de falar de um monte de gente. Não, mas esqueci do nosso TI, esqueci do nosso marketing, da medicina da dor, dos nossos anestesistas. Gente, esqueci de muita coisa. Me desculpem. Pessoal, vocês estão aí, Paula, olha para essa câmera, Paula. Olha, então, pro meio, desculpa. Tá pro meio, tá aí. Então, ó, tá aí, vocês estão, quem não conhece, está conhecendo a Paula, nossa amiga, querida amiga de família de muitos anos atrás, toda a família dela são nossos caros amigos. Ela é uma dos pilares, uma das bases desse sucesso que o Pedro e toda a equipe tem. Posso falar mais uma coisinha, Jorge? Deve. É o seguinte, a responsável de tudo isso é Paula. Por quê? Se não fosse ela, nós não teríamos vindo para Tietê. Vou contar rapidamente uma história. Quando eu me formei, terminei a residência, eu não vinha para Tietê. Não era a família daqui, tudo, mas a minha ideia era ficar em São Bernardo. Nós morávamos em São Bernardo. E a Paula, advogada, também com a política no sangue, ela resolveu ser candidata a vereadora aqui em Tietê e foi eleita. Então, só viemos para Tietê por conta da política. Que bom, A política nos trouxe e nós não saímos mais daqui. O CPCO, nada disso teria ocorrido não fosse a veia política da Paula. E vou emendar essa conversa para a gente estar finalizando. Para você que está vendo a gente, a família, especificamente a família da Paula, já contribuiu muito para Tietê. E muitas das contribuições, elas são veladas. Não tem nenhum tipo de necessidade de publicidade. Eu falo muito para as pessoas, caridade não casa com publicidade. A mão direita não precisa saber o que a esquerda fez. Então, fica aí, vocês estão tendo a oportunidade de conhecer a Paula. E, Paula, você já está convidado, vou pedir para você participar conosco aqui, para contar um pouco dessa história da família de vocês, seu pai, sua mãe, são muito bem-vindos aqui. Seu pai, com todo o respeito e memória, mas vocês são muito bem-vindos aqui. Simples, mas aqui nós falamos o que a gente quer, a gente fala da forma como nós queremos e o tempo que a gente acha necessário para passar a nossa mensagem. Agradeço muito a presença de vocês. Eu tenho certeza que esse programa foi muito bom, mas muito bom, foi muito didático. E depois nós vamos mandar, se for para fazer corte, daí eu peço para o nosso querido Emerson aqui, ele faz uns cortes. Eu não gosto de fazer corte, sabe, Pedro e Paula, porque o corte, para mim, ele não entrega o contexto. Um programa desse, você não pode cortar, porque ele tem toda uma trajetória. Se você corta, mas por que eu não sei o que aconteceu? Então eu deixo o programa na íntegra. Quem conhece, vai lá, olha esse trecho, não, eu quero ouvir inteiro. E aí você consegue pegar, de fato, o fio da meada. Então, o programa de vocês, se vocês quiserem corte, nós vamos fazer. Mas se não, ele vai ficar na íntegra disponível no Face
no YouTube, TV Livre Oficial, aí o pessoal clica. Agora tá gravado para a posteridade. Obrigada. Ó, Muito obrigado. seu filho está convidado para vir. Dona Letícia e Dona Paula também já estão com o convite feito aqui ao vivo. Pessoal, estamos terminando. Obrigado. Deus que abençoe vocês. Tenham uma semana muito próspera, abençoada, com muita saúde, muita paz, muita alegria. E vamos tocar esse Brasilzão, que ele é muito grande, ele é muito bom e precisa de gente boa para ajudar a levar. Obrigado, Paulo. Obrigado, Pedro. Obrigado. E o espaço está sempre à disposição de vocês aqui, a hora que vocês quiserem. Tá bom? Obrigado, Jorge. Valeu, pessoal. Tudo de bom para vocês.